Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu tenho feito aqui, curte e compartilha para que outras pessoas também tenham a oportunidade de acessar esses conteúdos, porque o conhecimento ele salva, né? A gente sabe que essa psicoeducação ajuda muitas pessoas a tomarem consciência a respeito de muitas questões, como por exemplo, dos relacionamentos abusivos, que é o tema que a gente vai conversar hoje. E hoje vamos falar a respeito de algumas características que uma pessoa que fica num relacionamento abusivo ela se encontra. Por exemplo, cativeiro, deterioração da saúde, isolamento, ansiedade. E vamos ver os efeitos dos jogos mentais nas pessoas que vivenciam isso. Para isso, eu vou usar com vocês esse livro, Feridas Invisíveis, o abuso não físico contra mulheres. No cativeiro, né, fala-se assim, que os homens psicologicamente abusivos mantêm a mulher prisioneira, não com as barras das penitenciárias ou as paredes das celas de reféns, nem mesmo no trânsito hipnótico dos membros das seitas. Acorrentam-na com aquilo que muitos chamam de impotência aprendida, um estado mental no qual a mulher é incapaz de resistir à pressão manipuladora de um homem, e outros consideram-se apenas como puro medo. Mesmo os profissionais que se opõem a essa teoria admitem que a mulher vítima de abusos psicológicos geralmente entra numa depressão clínica que provoca sintomas semelhantes, como perda de iniciativa, resignação, incapacidade para lidar com as tarefas mais simples do dia a dia. Uma mulher com quem conversei, agora afastada há 2 anos do seu casamento abusivo, lembra-se que abria o guarda-roupa todas as manhãs e era incapaz de decidir o que vestir. Eu quero dizer, realmente incapaz, ela explica. Então, nós vemos que numa relação abusiva, as mulheres podem desenvolver uma série de transtornos psicológicos. Aqui está se dando o exemplo da depressão, mas é muito comum que uma mulher, né, ou um homem também, que tenha predisposição genética, possa desenvolver, né, transtornos psicológicos, como transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, depressão, decorrente desse abuso emocional. Então, muitas vezes o abuso emocional ele é gatilho para esses transtornos psicológicos mais profundos. Então, aqui tem um exemplo, né, dos psiquiatras que dizem que a depressão é uma técnica de sobrevivência na qual a mente, agarrando-se à vida durante um sofrimento muito intenso para ser tolerado, escapa. Anos após a sua fuga, tanto um relacionamento de abuso psicológico quanto de depressão, uma mulher com cerca de 50 anos contou-me que na época realmente pensava estar morta. Ela vira a si mesma, levantando-se do leito de morte, caminhando sem nenhum sentimento ou pensamento, surda e cega ao que ocorria à sua volta. É assim que acaba o mundo de uma mulher vítima de um abuso psicológico. Nas palavras de Eliot, a mulher com depressão, não como uma explosão de resistência, mas com um choro de submissão. A mulher, ela pode também ter algumas sensações de estar fora do ar, confusa, como se estivesse drogada, né? O abuso psicológico, ele desorienta e cambaleia como se estivesse numa casa, né? Numa sensação de enlouquecimento. Então, o abuso, ele pode trazer esses diversos sintomas que muitas vezes não são falados, né? Então, é algo muito complexo e a pessoa que está dentro, muitas vezes ela acha que essas sensações são decorrentes de algum problema delas, né? Alguma questão delas, sem entender muitas vezes que pode partir dessa questão do abuso psicológico. Nesse livro fala também da deterioração da saúde física da mulher, né?
fala-se assim, que um homem abusivo também destrói a saúde e a força da mulher, como aqueles que utilizam a lavagem cerebral. As estatísticas indicam que as mulheres vítimas de abuso têm até 3 vezes mais probabilidades de apresentar más condições de saúde do que as outras mulheres, sendo que a privação do sono também é algo comum. Aí ela dá um exemplo, né, de mulheres que são submetidas à privação de sono. Então, por exemplo, o homem abusivo, ele muitas vezes pode chegar em casa de madrugada de um trabalho e forçar aquela mulher a ter relação sexual com ele. Tem um outro exemplo também de uma mulher que era obrigada a fazer o jantar durante o momento que ele chega de madrugada. Então, muitas vezes essa mulher, ela fica doente fisicamente, ela não consegue concatenar que o abuso físico, o abuso psicológico tem a ver com essa deterioração física que ela está vivenciando. Então, por exemplo, existem muitas doenças psicossomáticas que essa mulher pode vivenciar, como por exemplo, asma, enxaquecas, problemas estomacais, inclusive também de intestino, a síndrome do colo irritável, perda de cabelo, alopecia. Então nós percebemos que o físico ele é muito afetado também. Então as doenças psicossomáticas, elas num processo de psicoterapia também precisam ser bastante investigadas. Outra característica muito importante dos relacionamentos abusivos é a questão do isolamento. Pode ser um isolamento social, em que a pessoa passa a não conviver mais com os amigos, né? Porque a pessoa, o abusador ou a abusadora, acaba, né, falando que ela não pode sair com os amigos, ou que aqueles amigos não são bons para ela, juntando aí com a questão da lavagem cerebral, né? Trazendo coisas para que ela duvide da própria percepção, né, das amizades. Então, aquele amigo não é bom para você, aquela pessoa não é legal, não saia com aquela pessoa, né? Você não pode ir a determinados lugares. Então, a pessoa vai se fechando, né, num ciclo, numa bolha, né, em que ela não tem mais contato ali com aquelas pessoas que são tão caras e importantes para ela. Inclusive, é muito importante na questão, o que é muito importante é a rede de apoio, né? Então, o abusador ele faz com que essa pessoa vá perdendo essa rede de apoio, e inclusive a família, né? Por exemplo, não frequentar mais as festas da família ou ficar focado só na festa da família do parceiro abusador ou da parceira abusadora, né? Então, as festas da minha família não são contempladas, não são boas, né? Sempre a minha família tem algum defeito. Não vou chamar determinada pessoa da minha família, porque essa pessoa não é tão legal, não pode frequentar ali a meu compartilhamento, né, com esse parceiro amoroso. Então a pessoa vai se fechando e ela vai ficando cada vez mais sobre esse domínio de poder desse abusador ou abusadora. Outra característica importante é a questão da propaganda. Então, o homem ou a mulher abusadora faz com que você acredite que você não é capaz o suficiente, que você tem diversos defeitos, né? Então, ele vai minando a sua autoestima no sentido de te colocar características de inferioridade. Então, por exemplo, né? Aqui nesse livro fala-se de uma mulher, né? Que a humilhava constantemente, né? E ela dizia: Eu sei que estou estúpida, mas faço o melhor que posso. Poderia ser uma mulher mais inteligente, seria capaz de agradá-lo, eu acho. Então, aí a autora aqui fala, né? Por mais que eu tivesse tentado, não consegui fazê-la enxergar a enorme força e as diversas habilidades que ela demonstrava todos os dias de sua vida. Inclusive, essa inteligência que levá-la ao tribunal naquele dia. A propaganda do marido estava profundamente enraizada. Então ela foi fazer uma denúncia, né? Então a psicóloga jurídica estava ali tentando mostrar para ela, né, a sua inteligência, a sua força, porém a propaganda do marido, né, em relação a ela,
aos seus defeitos, estava completamente enraizada em sua personalidade, né? Aqui tem um outro caso interessante, né? Que o homem convencera a jovem e atraente esposa de que ela tentava seduzir os seus amigos. Era verdade que de vez em quando alguns dos homens lhe faziam propostas, as quais ela descartava sorrindo para evitar uma cena. Apesar de o marido conhecer a natureza predatória dos amigos e com frequência rir disso com eles, em vez de culpá-los, ele escolheu acusar a esposa. Quando, eu a conheci, ela havia deixado de usar maquiagem e estava usando macacão sem formas, convencida pelo marido de que, como ela disse, eu costumava agir como uma vagabunda. Então, esse parceiro, fez com que ela acreditasse que ela era o problema e não esses amigos que eram predatórios, que davam em cima dela. Então, a culpa passou a ser dela e ela passou a se ver como uma mulher sem valor e digna de pena, né? Uma situação em que ela teve que mudar as próprias roupas e não usar mais maquiagem, porque o marido, fez essa acusação em relação a ela e deixando de levar em conta os amigos, né? Uma posição bem machista. Outra característica bem importante da questão abusiva é a sensação de ansiedade e de instabilidade emocional que a pessoa atravessa nesse relacionamento. Então, tem um exemplo aqui do livro, que mostra que o homem chegava em casa sempre, sem nenhum motivo, somente por estar estressado por alguma questão externa, chegava gritando, chegava ofendendo a mulher, e ela somente de ouvir o barulho da chave, ela já entrava num estado de ansiedade muito grande. Sendo que isso era variado, então algumas vezes ele chegava com esse comportamento e outras vezes ele chegava com flores, chegava sendo muito romântico. Então isso traz o que a gente chama de dissociação cognitiva, em que a mulher passa por uma sensação de enlouquecimento. Então essa variação de comportamentos instáveis, hora de violência, hora de muito amor, traz uma sensação de enlouquecimento para a parceira ou para o parceiro que vivencia isso. É uma vivência de muito sofrimento. E é isso que mantém a pessoa presa no relacionamento, porque ela sempre vai buscar a sensação boa, de que ela é recebida com amor muitas vezes. Isso faz com que ela fique presa ao relacionamento. E ela acabe achando que muitas vezes ela é a culpada. Então, porque, como a gente falou anteriormente, porque eu não sou tão inteligente, porque eu não fui tão capaz naquele momento, porque ele me fez eu acreditar que eu estava sendo vulgar. Então, eu preciso mudar a minha personalidade para me adaptar a essa sensação do parceiro me aceitar. Então, na psicoterapia, de pessoas que passam por esse tipo de abuso, é muito importante que a pessoa ela tenha confirmação e apoio, segundo a autora. Confirmação da sua sanidade, apoio para pisar novamente em solo firme, porque a pessoa fica tão desconectada de si mesma, tão dentro do discurso do abusador, que ela começa a duvidar de si mesma, que é o gaslighting. Então, o trabalho é fazer com que a pessoa volte às suas próprias percepções, volte a ter o domínio da própria vida, volte a ter as rédeas, das suas vivências e também trabalhar a questão da autoestima, aqui, ela vai falar que a mente da mulher vítima de abuso psicológico é brutalmente manipulada. O vitimizador não se limita a ordenar que ela tenha pensamentos e sentimentos determinados. Não. Ele coloca-se dentro do seu cérebro e a convence de que esses pensamentos e sentimentos sejam verdadeiramente ela. Como o Dr. Frankenstein, ele faz com que a pessoa da sua criação pensar com o cérebro de outra pessoa.
Se o transplante fosse bem sucedido, a mulher poderia viver com tranquilidade de um autômato programado. Porém, parte do seu antigo eu provocam pensamentos e sentimentos opostos. O que ela realmente pensa, o que realmente sente, ela gira num redemoinho de desorientação. Então, para o tratamento, é importante fazer com que essa mulher se reoriente, ou este homem, se reoriente para si mesmo. Espero que vocês tenham aprendido algumas questões a respeito do relacionamento abusivo e vamos nos unir para esses conhecimentos chegarem a pessoas que estão vivenciando isso, porque a psicoeducação, como eu disse lá no começo, ela salva vidas, né? Quanto mais a gente tem consciência que a gente pode estar dentro de um relacionamento abusivo, é o primeiro passo, a conscientização para que essa mulher busque um tratamento, ou este homem busque um tratamento psicoterapêutico, para que ela realmente busque essa transformação e essa libertação desse relacionamento que faz tão mal e faz com que ela, para os próximos, aprenda a se proteger, aprenda a se cuidar verdadeiramente. Tá bom, pessoal? Um grande beijo.